Olá, crianças bonitas! Vamos iniciar mais uma semana. Hoje, com a apostila do segundo bimestre, iremos fazer a unidade 5, contando o tempo desde os tempos da Babilônia. E serão as páginas 105 a 112, tá? Então, para a unidade 5, eu vou explicar e quero que vocês acompanhem junto comigo com a apostila e um lápis em mãos para irem anotando, tá? Então, a gente vai fazer junto, eu vou explicando e vocês vão anotando aí o que for necessário. Então, pessoal, aí na página 105, né, tem as suas experiências, laboratório, e fala assim: vamos começar o segundo bimestre. Quanto conhecimento matemático já foi adquirido, não é mesmo? E muito mais está por vir. Vamos juntos para descobertas. Então, olha lá. Os amigos Pedro e Beto foram visitar um museu e ficaram intrigados com alguns símbolos que viram em um tablete de barro. Então, né, eles mostram aí a imagem deles lá no museu, né, até um deles está com uma lupinha aí, e ele vê alguns símbolos. Ele fala: o que será que estes símbolos representam? E o colega dele responde: a professora disse que se relacionam ao campo da matemática praticada pelos babilônios. A Babilônia foi uma civilização localizada na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje está situado o Iraque, né? Então, olha só, vamos ver que símbolos são esses, né? Observe os símbolos abaixo e converse a respeito deles com seus colegas. Você sabe o que eles significam no campo da matemática? Uma informação. Com apenas esses dois símbolos, podia-se representar qualquer quantidade no sistema de numeração babilônico. Aí até ele fica impressionado, né? Como isso é possível? Então, olha só, pessoal, aí tem os dois símbolos, né, que eles viram lá no museu. Então, e está dizendo, né, que com esses símbolos era possível representar qualquer quantidade. Esses símbolos podem representar qualquer número, tá? Então, vocês vão pensar um pouquinho e tem um espacinho aí na apostila para vocês anotarem, né, a conclusão de vocês, o que vocês acham que esses símbolos, como que esses símbolos representam a quantidade, né? Como vai, por exemplo, representar o número 50, o número 12, o número 5, com apenas dois símbolos, não é mesmo? Então, pensem, e é uma resposta pessoal essa, tá? E vocês vão escrever aí para mim o que vocês acham, como será que vai ser isso daí, tá? Continuando, olha lá. Chegando à escola, os garotos na aula de matemática, mais uma vez, se surpreenderam com esses símbolos em seus cadernos. Então, eles viram lá no museu e agora eles vão ver lá na escola. Olha lá. Beto, aqueles símbolos que vimos no museu aparecem aqui no nosso caderno de matemática. Acho que vamos participar de alguns desafios. Oba! Assim poderemos aprender muito mais a respeito do sistema de numeração dos povos que viveram na Babilônia. Aí, ainda na página 106, né? Ele mostra mais uma sequência daqueles símbolos, né? Que eles viram lá no museu. Então, é essa sequência aí, ó, de símbolos que ele está mostrando, tá? Aí, pessoal, lá na página 107, vocês também vão responder para mim, né? Esse também é resposta pessoal. O que vocês acham? Ó, tá falando lá. Observando esse registro com o seu grupo, você percebe alguma relação com o campo numérico? Registre neste espaço o que foi descoberto. Então, a gente pensando na nossa numeração de hoje em dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá. E olhando para esses símbolos, qual a relação, né? O que vocês acham que tem de parecido, o que tem de igual
com esses símbolos e a nossa numeração que a gente usa hoje em dia, tá? Tá bem simples, tá bem fácil. Então, observem e registre a conclusão que vocês levaram. O que será que isso tem a ver com os nossos números de hoje em dia, tá? E registrem aí na apostilinha de vocês. Depois, ainda na página 107, tem lá, ó, observe mais este quadro, que mostra a continuação da sequência numérica dos babilônios. Então, olha que interessante. Agora, além de ter o símbolo, do lado esquerdo dele, tem o número que esse símbolo representa, tá? Pessoal, eu já vou falar para vocês. Esse primeiro símbolo aqui, ó, do número 1, a gente chama, eles chamavam, né? A gente chama de cunha, tá? Cunha. Então, ali a gente tem uma cunha. Embaixo a gente tem duas cunhas. O símbolo que está representando aqui no número 10, ele não tem nome, tá? Eles, pelo menos aqui na apostila, eles não atribuíram um nome para esse símbolo aqui. Só fala que é um outro símbolo, tá bom? Esse aqui, esse primeiro, é chamado de cunha. Então, olha que interessante. Agora a gente consegue ver o número que cada desenho está representando. Então, o número 1 tem uma cunha, número 2, duas cunhas, 3, três cunhas. No número 4 tem 4 cunhas, mas olha como eles representam, né? Eles colocaram 3 cunhas em cima e uma cunha embaixo, né? Como se fosse uma base aqui e as cunhas em cima. Número 5 tem 5 cunhas, então tem 3 em cima e 2 embaixo, quando a gente conta das 5 cunhas. No número 6, tem 3 em cima, 3 embaixo. Na 7, 3 aqui e uma embaixo. Na 8, tem 3, 3 e 2. Na 9, 3, 3 e 3. E a partir do número 10, mudou, né? Mudou o símbolo, né? Mas a cunha é esse que fica na horizontal, né? O símbolo na posição horizontal que ele fala lá pra gente. Então, percebam que quando eles estão escrevendo o número, as cunhas, tá, pessoal? Tá uma coladinha na outra, tá? Vocês depois terão que desenhar isso, então observem bem como foi desenhado para vocês desenharem certinho depois. Tá, até a 10 aqui, beleza. Agora o número 11 aqui em cima. Olha como que foi representado. Então, o símbolo na horizontal, do lado direito dele, uma cunha, representou o número 11. O número 12, o 13, o 14, percebam que é o símbolo na horizontal, junto com o número 4, ó. E assim por diante. Chegou no número 20. 2 símbolos na horizontal representam o número 20, tá? Aí o número 21, os 2 na horizontal e uma cunha do lado, 21, 22, tal. 30, 31. Olha como tá desenhado o 31 também, ó. O desenho na horizontal é bem coladinho um no outro, tá? E tá, beleza. Olha o 40. Como representou o número 40? Né? Isso aqui é importante vocês observarem um por um, ver o que está acontecendo de um para o outro, qual foi a mudança, tá? E chegou lá no 50, 51, 52, e aqui nesse quadro a gente tem representado até o número 59, tá? Bem simples, né? Os desenhos aí representando a quantidade do número. Mas e agora, né? A partir dos 60, o que será que vai acontecer, tá? Pessoal, aí na página 107, depois que vocês observarem esse quadro, tem lá para vocês registrarem o que vocês descobriram, tá? Então, tudo isso que eu já falei para vocês, vocês podem anotarem aí na apostilinha de vocês o que vocês descobriram, observando esse quadro todo, né? Agora com o número que representa cada símbolo do lado, tá? Na página 108, tem lá a professora que vai contar um pouco mais sobre a história e a cultura dos babilônios, tá? Pessoal, é o seguinte, esse aqui eu vou deixar para vocês lerem, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, porque é bastante coisa. Então, essa primeira parte aí, eu vou pedir para vocês lerem bonitinho, presta atenção.
está explicando, é importante ler, que aí tem algumas explicações que vocês depois vão utilizar para fazer as atividades, tá? Então, leiam com bastante atenção, tá bom? Na página 109, é continuação desse textinho aí, mas aqui eu quero mostrar uma coisa bem importante para vocês, então eu vou ler essa parte, tá? Então, olha só. Porém, o sistema de numeração normalmente usado na Mesopotâmia para número a partir de 60 não era o decimal posicional, base 10, mas sim o sexagesimal posicional, base 60. Então, a nossa numeração hoje em dia, ela é na base 10, né? Que a gente conta, para a gente contar, a gente possui 10 símbolos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá o total de 10 símbolos e a gente consegue contar esses números de 10 em 10. A cada 10 números vai mudando, é 10, depois é 20, depois é 30 e os números entre esses, tá? Lá na Mesopotâmia, eles usavam a base sexagesimal. Sexagesimal vem do número 60, então eles usam a base 60. Olha só. O número 63, por exemplo, era representado da seguinte forma. Olha como eles representavam o número 63. Uma cunha, um espaço, tá vendo que tem um espaço aí? E 3 cunhas, uma coladinha da outra, tá? Ou seja, um grupo de 60 mais 3. Então, esse primeiro símbolo, essa cunha aqui, que até lá na página 107 a gente viu que ela estava representando o número 1, como ela está em posição diferente, agora ela vai valer 60 e não mais 1. É o mesmo símbolo, só que por causa da posição dela, ela está representando um outro número, tá? Ah lá, o símbolo da esquerda, separado dos outros 3, vale 60. Já um terceiro agrupamento separado à esquerda representa 60 vezes 60 e o símbolo era o que vocês já sabem, que é a cunha. Assim, vemos que o mesmo sinal era usado para representar valores diferentes. Então, olha só. Valor. Tem aqui, olha, observem bem essa tabelinha, ó, que vocês também têm aí na apostila, tá? O número 1 a gente representa com uma cunha, mas olha só, um sinal como este na primeira posição representava uma unidade. Agora, o mesmo, vou pular o 10 aqui um pouquinho que você já conhece, agora o 60, ó. Um sinal como este, na segunda posição, ele representa 1 vezes 60. Ele simplesmente representa 60. Então, depende da posição dele. É o mesmo símbolo, mas mudando a posição, ele representa uma outra quantidade. Então, na primeira posição, ele representa o número 1. Na segunda posição, ele representa o número 60. E olha na terceira posição quanto que ele vai representar. 3.600, que é como se fosse 60 vezes 60. Quando vocês armam a continha e fazem 60 vezes 60, vai dar 3.600. Então, o mesmo símbolo representa outra quantidade dependendo da posição. Isso é bem importante, tá? Aqui eu mostrei para vocês o da cunha, mas é a mesma coisa, pessoal, do outro símbolo representado na horizontal. Então, aqui na primeira posição ele vale 10, depois ele vale 600 e depois ele vale 36.000 na terceira posição. Então, isso que é importante a gente observar, a posição do número, tá? Então, continuando aí, ó. Para diferenciar o valor de uma cunha, que é igual a 1, e a cunha igual a 60, por exemplo, os babilônios dependiam do contexto dos problemas nos quais esses números estavam escritos. Aí pode ser que venha aquela dúvida, né? Poxa, mas como eles iam representar com um símbolo em algum contexto, em algum problema matemático, por exemplo? Como que a gente ia saber que era 1 ou se era 60? Aí precisava ver o contexto do texto, o contexto do problema, o que o texto estava falando, para saber quanto essa cunha estava representando, se era o número 1 ou se era o número 60, tá? Olha só, compara o sistema de numeração posicional e de base 10 usado em nosso dia a dia
com o sistema de numeração utilizado pelos babilônios, escrevendo semelhanças e diferença entre eles. Então, nesse espacinho aí também, tá? A resposta é pessoal de cada um, para cada um fazer. E vocês vão anotar para mim o que tem de igual e o que tem de diferente no nosso sistema de numeração, que vocês já conhecem, com o sistema dos babilônios, tá bom? Leiam de novo aí todo o textinho, leiam com atenção. Lendo com atenção, vocês conseguem responder essa parte aí para vocês registrarem as descobertas de vocês, fazendo essa comparação, as semelhanças e as diferenças entre esses dois sistemas de numeração, tá bom? Aí, meus queridos, depois que vocês realizarem essas páginas tudo bonitinho, vocês vão resolver para mim a situação problema e a hora de resolver problemas lá das páginas 110, 111 e 112, tá? Essas eu nem coloquei aqui, porque eu vou dar já uma breve explicação para vocês. Essas 3 páginas é desse assunto que a gente viu. Então, vocês vão ter que representar, utilizando o sistema dos babilônios, alguns números, né? Ou, ao contrário, vai ter que representar, vocês vão ter que olhar, né, o símbolo e vão ter que representar com os números, tá? Então, vocês podem estar usando a tabelinha lá da página 107 para fazer essas atividades. E não se esqueçam da posição do símbolo que está explicando lá na página 109, tá? Então, vocês vão fazer essas 3 páginas para mim. Vou fazer a correção. Só que eu preciso, nessa semana, que vocês me enviem fotos dessas 3 páginas, tá? Eu tenho aqui já um caderninho com o nominho de vocês. E quem mandar as fotos, eu vou anotar ok, como se fosse a tarefa da sala de aula, tá? Então, quem não fizer, quem não mandar foto para mim, eu vou anotar que não fez, vou mandar recadinho, porque é preciso fazer. Então, façam hoje já essas atividades e me mandem as fotos, tá? E eu só vou aceitar as fotos antes da correção. Depois que eu fizer a correção, eu não vou mais aceitar as fotos. Pode até me mandar, mas eu não vou aceitar como ok. Então, vocês precisam fazer. Aproveita que a aula hoje de matemática, já resolvam hoje esses exercícios. Se tiver dúvida, pode me mandar também mensagem pelo WhatsApp ou pelo Clip Escola para eu tirar as dúvidas de vocês para não esperar até a aula online, tá bom? Então, façam, caprichem nos desenhinhos, ele é bem facinho de fazer. Tomem cuidado para quando... olhem lá na tabelinha, né, da página 107, vejam, se eles estiverem bem juntinhos, vocês também têm que fazer bem juntinhos. Se é 3 em cima, 3 embaixo, tem que ser 3 em cima, 3 embaixo. É do jeitinho que tá lá na tabelinha de vocês, tá bom? Tentem fazer, não é difícil. E qualquer coisa, vocês me mandem uma mensagem aí, alguma coisa. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula.